Olá, turma do segundo ano, a professora Cleonice aqui para a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar a disciplina de matemática, ok? Então, olha só, como vocês viram, nós já finalizamos o primeiro capítulo. E no primeiro capítulo, nós aprendemos que os números, eles são formados a partir desses 10 algarismos, né? Então, a partir desses 10 algarismos aqui, nós podemos formar qualquer número, certo? E aí, nós aprendemos também no nosso capítulo que 10 unidades é o mesmo que uma dezena. Nós aprendemos também que 100 unidades é a mesma coisa que uma centena, certo? E nós aprendemos também que quando nós compomos o número, nós também podemos decompor esse número. Aqui, ó, eu tenho a casa das unidades, das dezenas e das centenas. E o meu número aqui composto está 123. Quando eu faço a decomposição, eu posso decompor dessa forma, que esse número foi formado de 100 unidades, mais 10 unidades, mais 3 unidades, formou o número 123. E eu também posso fazer a decomposição dessa forma, que esse número ele foi formado por uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. Tudo bem até aqui? Agora, no nosso segundo capítulo, nós vamos aprender sobre as centenas, tá? Vamos passar aqui um pouquinho. Olha só. As centenas, elas podem ser de duas formas, tá? Elas podem ser exatas e elas podem ser não exatas. Esse conteúdo aqui você vai encontrar lá na página 90 do seu livro de matemática. Então pode acompanhar aí junto com a tia Cléo. E olha só, nas centenas exatas, eu vou observar que a casa das unidades vai ficar 0, que a casa das dezenas também vai ficar 0. A única casinha que vai ficar preenchida é a casa das centenas, tá? Então essa é a característica das centenas exatas, que elas vão sempre, a única casinha que vai ficar preenchida é a das centenas. Então, quando eu tenho uma centena exata, 100, 200, 300, 400 e assim por diante. Ok? Tudo bem aí com as centenas exatas? Agora vamos para as centenas não exatas. Observe que nas centenas não exatas, a casa das unidades está preenchida, ó, né? A casa das dezenas também está preenchida. E a casa das centenas, claro, tem que ficar preenchida. Então, essa é a característica das não exatas, que as casinhas vão ficar todas preenchidas. Então, quando que eu tenho uma centena não exata? Quando a casa das unidades e das dezenas estão preenchidas com algarismo, ok? Com unidades. Então, olha só, eu tenho aqui o número 132, eu tenho 215 e eu tenho 339, tá? Centenas não exatas, porque cada casinha está preenchida com uma unidade de valor, né? Muito bem. E no nosso conteúdo também, nesse capítulo, nós vamos aprender que... Bom, vou passar aqui rapidinho. Só mais um pouquinho aqui. Ok. No nosso conteúdo também nós vamos aprender sobre esses dois sinais aqui, ó. Eu tenho o sinal igual, que é representado por duas setas verticais, e eu tenho o sinal diferente, que é representado por duas setas verticais cortadas, né? Então, olha só, observe que eu tenho aqui duas maçãs. Elas são completamente parecidas, né? Então, aqui eu vou usar o sinal de igual. Quando eu passo para esse lado aqui, eu tenho uma flor e uma laranja. Vejam que elas são completamente diferentes, então eu vou usar o sinal de diferente, que é esse aqui, tá? Com as retinhas cortadas. Como é que eu vou usar isso no número, professora? Vamos olhar aqui no exemplo? Olha só, eu tenho aqui 100, que corresponde a uma centena, mais 10 unidades, né? Uma dezena. Então, eu somo 100 mais 10, eu tenho 110. Do outro lado, eu tenho 100 mais 5 mais 5. Aí eu vou somar 100 mais 5, 105, com mais 5, 110. Apesar
dos números estarem registrados de formas diferentes, mas eles têm o mesmo valor. Então, qual é o sinal que eu vou usar? O sinal de igual. Agora, vamos para o próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 200 unidades mais 5 unidades, somando eu fico com 205. Do outro lado, eu tenho 200 unidades mais 5 unidades mais 5 unidades, somando 200 mais 205, mais 5 eu tenho 205, né? Com mais 5 eu tenho 210. E agora? Eles têm o mesmo valor? Não, né? Então, eles não têm o mesmo valor. Então, eu vou usar o sinal diferente. Tranquilo, né? Fácil, né? Para a gente aprender? Muito bem. Aí, vamos para o próximo conteúdo que também vocês vão aprender nesse capítulo, tá? Que é trabalhando com os números, que é a ordem crescente e a ordem decrescente. Vamos ver. Na ordem crescente, eu vou ter os números registrados do menor para o maior, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comecei do menor e fui até o maior, é a ordem crescente, tá? A ordem decrescente, eu vou começar do maior. Eu vou começar do maior e vou até o menor. Ó, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comecei do maior e fui até o menor. Ordem decrescente. Tudo bem? Então, queridos, esse é o nosso conteúdo que nós vamos estar estudando a partir de agora. Vocês vão realizar suas atividades de acordo com o nosso cronograma, tá bom? A professora deseja bons estudos, bom aprendizado e até o próximo encontro.